Então, talvez um primeiro ponto fundamental que a gente precisa discutir é, assim, quem foi Paul Goodman. O Goodman foi um cara, assim, que teve uma trajetória bem interessante, bem complexa também, e ao contrário, assim, do que às vezes sai colocado como crítica a ele, né, ele não tinha uma visão americanizada demais ou algo desse tipo. O Goodman era um escritor, na verdade a formação dele é prioritariamente na área de letras, tem alguma interseção com o campo da filosofia, principalmente da filosofia alemã, mas fazia uma coisa bem para mim ainda é meio espinhosa, que é uma interlocução da filosofia alemã com a filosofia americana. E é esse aspecto espinhoso, digamos assim, que eu estou tentando discutir lá na minha tese. Mas, na verdade, o Goodman foi um escritor que trabalhou principalmente na área de educação durante boa parte da vida dele, escreveu muita literatura. A tese de doutorado dele foi sobre um livro chamado A Estrutura da Literatura, e ele tinha uma coisa que era, para ele era aquilo que a gente poderia chamar de como é que eu posso dizer, de um intelectual. O Goodman, ele atravessava uma série de discursos, uma série de possibilidades de articulação, né, com campos do conhecimento, mas como a gente vai ver, ele tinha um pilar fundamental, que é o que eu estou chamando de uma ética do ajustamento criativo, que atravessa todo o trabalho dele. Mas ele era um ativista do movimento anarquista, desenvolvia uma série de trabalhos sobre a crítica social, principalmente uma crítica social direcionada ao modelo americano, ali da década de 30, da década de 40. Era um crítico literário também, mas talvez dois pontos fundamentais da crítica dele seja prioritariamente o campo da educação e o campo da política. Né? Foi professor de ensino médio e superior, né? E, na verdade, ele teve um histórico de ter sido expulso de várias escolas das quais ele trabalhou, mas tinha relatos de expulsões dele por conta do envolvimento amoroso dele com alunos do ensino universitário, mas também pelo próprio posicionamento crítico dele em relação ao processo de escolarização. Como a gente vai discutir daqui a pouco, o Goodman chegou ao ponto de ser um dos pilares da ideia de que o processo de escolarização acabava destruindo o processo da criatividade e da espontaneidade das crianças, do adolescente, por conseguinte do adulto. Na década de 40, o Goodman acaba se interessando por uma coisa que foi o campo da psicanálise, só que ele faz um tipo de trabalho que talvez se pareça um pouco com o que algumas pessoas da escola de Frankfurt fizeram, entre outros autores, que foi pensar a psicanálise não como uma clínica, uma psicoterapia, mas como um aspecto político. E acaba tendo uma interlocução e uma aproximação muito grande com o pensamento do William Reich. Então a gente pode dizer que uma das grandes bases do Paul Goodman foi o pensamento reichiano. E foi justamente por essa aproximação com o pensamento reichiano que o Goodman acaba, que o Fritz Perls, quando chega aos Estados Unidos, ele é indicado a procurar o Paul Goodman para ser o editor e o revisor do livro que ele estava querendo produzir, que era sobre essa nova proposta psicoterápica. O Paul Goodman tinha um modelo um modelo de escrita muito específico, né? Ele não tinha muita paciência de escrever junto com ninguém. E a grande verdade é que, pelo que falam os biógrafos, tanto do Fritz quanto do Paul Goodman, na verdade os dois eram pessoas de gênio muito forte. E que, na verdade, os dois pouco se suportaram no encontro entre eles. Há relatos que dizem que pro Fritz Perls, e aí palavras dele, né, o Goodman era um gay muito afetado, e para o Paul Goodman, o Fritz era um alemão muito presunçoso. E acaba que os dois não se bateram, e a verdade é que o Fritz Perls pagou, né, dizem que uma das teorias é que pagou $500, tem essa história, para que o Paul Goodman organizasse o livro, e o que muitos autores defendem é que, na verdade, além de organizar o livro, o que o Goodman fez foi redigir quase que tudo que foi produzido ali. O livro, e aí tem só um detalhe importante que vocês sabem bem, né? O livro, na verdade, no seu original em inglês, é dividido em duas partes. Uma de exercícios práticos que não tem traduzido para português, e essa parte
foi escrita prioritariamente pelo Fritz Perls e talvez pelo Ralph Hefferlein. E o tomo teórico, que é o que a gente tem em português, tem muito a ver com a proposta do Paul Goodman. Então ele se torna coautor do livro Gestalt Therapy, acaba tendo uma aproximação muito forte com a Laura Pels, trabalha junto com a Laura Pels no Instituto Gestalt de Nova York, e acaba tendo aí o rompimento, né, do que ficou conhecido lá da costa leste, costa oeste, mas enfim, que de um lado estaria ali o Fritz Perls desenvolvendo suas práticas e suas propostas terapêuticas, e do outro lado estaria a Laura Pels junto com Paul Goodman, produzindo uma outra forma de pensar essa gestalterapia. Com isso, tem uma coisa assim bem importante, assim, a ideia de que esse talvez o mote fundamental de por que eu falo que a gestalterapia nasce cindida. Porque logo em seu nascimento, e aí eu discuto isso, inclusive lá no Fritz Perls e Paul Goodman, dos passos da gestalterapia, eu discuto que o próprio Isadore Fromm fala que o grupo dos 7, ou as pessoas que estavam envolvidas no início da gestalterapia, não discutiam explicitamente o que é a gestalterapia, né? E nesse sentido, eles tinham uma liberdade para construir suas propostas e suas teses, e que aí, na verdade, eu estou falando em um movimento que nasce cindido em dois, por uma questão puramente de chave de leitura, como eu disse para vocês, mas talvez a gestalterapia já tenha nascido com uma miríade de possibilidades e assim várias concepções já bem diferentes já desde berço. O Goodman acabou sendo proibido de atuar como psicoterapeuta. Ele fez a formação dele em psicoterapia, né, a análise dele, ou a psicoterapia dele com a Laura Pels e com o Alexander Lowen. E depois, nos Estados Unidos, acaba que pela formação dele ele é proibido de atuar como psicoterapeuta e acaba abandonando a prática psicoterápica e ele começa a trabalhar com o que ficou conhecido como propostas de micropolíticas ou grupos, né? Para ele ainda estava mantendo uma ideia parecida, e talvez até parecida com a proposta do Pels, de que os trabalhos de grupo tinham uma potência muito maior do que os trabalhos individuais. E aí eu acho bem interessante essa citação aqui da Susan Sontag, que escreveu para o Goodman logo em 1972. Ela estava morando na França e quando soube da morte do Paul Goodman, ela escreve uma carta para ele, muito bonita por sinal, e aí eu tirei uma citação dela que ela diz assim: ele era nosso Sartre, nosso Cocteau. Ele não possuía a inteligência teórica da primeira classe de Sartre. Jamais tocou na fonte louca e opaca da fantasia autêntica que Cocteau possuía na sua disposição de praticar tantas artes. Mas possuía dons que nem Sartre nem Cocteau jamais tiveram. Um sentimento intrépido sobre o que é a vida humana, uma superexigência e um alento de paixão moral. Então, o Goodman tinha uma forma extremamente apaixonada de escrever. Escreveu muito em relação à poesia, né? Escreveu muita literatura, talvez boa parte das obras e coisas que a gente pode descobrir sobre as ideias do Goodman estejam muito mais no discurso literário do que explicitamente científico ou explicitamente filosófico, o que quer que seja, porque ele preferia escrever as ideias dele na forma de literatura do que necessariamente em textos acadêmicos. Apesar de que tem muita coisa acadêmica e muita coisa interessante em relação ao pensamento.